ainda precisamos decidir viver como tal. Quando escolhemos diariamente viver de maneira justa, nossa vida é coberta e nosso coração é protegido. Quantos ataques do inimigo poderiam ter sido evitados se naquela manhã tivéssemos decidido trilhar o caminho de Deus? A cada passo que nos afastamos de Deus, a fortaleza do inimigo se torna mais firme. Nossa couraça da justiça é a justiça de Jesus em nós. Ela protege nosso coração de quaisquer golpes fatais e garante que o inimigo jamais nos destruirá por causa do pecado. Por exemplo, cultivar a ira é pecado. A Bíblia diz em Efésios 4, 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem-se a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. No entanto, podemos nos acertar com Deus a qualquer momento, confessando nossos pecados em arrependimento. Não dê razão para o inimigo a acusar de nada. Todos os dias, ore. Senhor, mostra-me qualquer coisa em mim que não esteja certa a teus olhos, para que eu a confesse diante de ti, pois escolho trilhar o teu caminho. Tenha os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Todo soldado aprende a proteger os pés. Eles usam botas ou calçados especiais exatamente para isso. Os soldados romanos calçavam sapatos militares reforçados. As solas, cheias de cravos, eram parecidas com as solas de chuteiras. Pés adequadamente protegidos permanecem firmes contra o inimigo e nos impedem de escorregar. Como guerreiras de oração, a base sobre a qual andamos precisa ser sólida e protetora. A boa notícia é que Jesus já preparou isso para nós. Ter paz com Deus e ter paz em Deus formam uma base inabalável sobre a qual podemos nos defender e permanecer firmes. A palavra prontidão significa que o Evangelho da paz já foi consumado, isto é, já está preparado para você. Basta caminhar nele. Deus nos reserva uma paz além de nossa compreensão. Não é que não podemos imaginar ter paz, mas sim que não podemos imaginar ter esse tipo de paz em meio aos problemas que experimentamos na Terra. O inimigo quer roubar nossa paz e nos manter inquietos, ansiosos, temerosos e tensos, sempre à espera de que algo terrível aconteça. O inimigo quer que não esqueçamos as coisas terríveis que ocorreram no passado e que sempre nos lembremos delas como se tivessem acontecido ontem. Deus tem cura para as lembranças dolorosas. Não é que ele nos dê amnésia. Continuaremos a nos lembrar do que aconteceu, mas não incessantemente nem com a mesma dor e tortura. A paz é mais que simplesmente uma boa noite de sono. Embora muitas pessoas pudessem considerar isso um milagre, mas é paz em cada parte de nosso ser, o tempo todo. Trata-se de um lugar em que você vive por causa daquele que vive em você. Jesus possibilitou que tivéssemos essa paz que excede todo o entendimento. O tipo de paz que nos faz prosseguir, nos dá estabilidade, nos sustenta e não nos deixa cair. Use o escudo da fé. Todo soldado precisa de algo para salvaguardá-lo e protegê-lo das armas do inimigo. Na época dos romanos, as armas eram flechas e espadas. Os soldados, às vezes, atiravam flechas e dardos inflamados sobre muros de proteção para atear fogo nas pessoas e em suas moradias. De modo semelhante, o inimigo atira flechas e dardos espirituais com o objetivo de perfurar nosso coração, atingindo-nos com desânimo, ansiedade, medo, insegurança e incapacidade. Nosso escudo contra as flechas do inimigo é a fé, uma proteção poderosa contra todos esses ataques. Todos nós, incluindo os descrentes, temos fé em algo ou alguém. Temos fé que o farmacêutico não nos envenenará enquanto prepara o medicamento prescrito. Temos fé que podemos andar no shopping sem ser assassinados. Ultimamente, porém, nossa fé parece estar se enfraquecendo em relação a esse tipo de coisas. Contudo, quando depositamos nossa fé em Deus e em seu Filho, começamos como uma fé pequena, que cresce à medida que lemos a palavra e passamos tempo com Deus em oração.
Como sabemos se nossa fé é forte o suficiente para servir de escudo protetor contra os ataques do inimigo? A palavra de Deus diz que nossa fé em Deus e sua fidelidade para conosco se tornam um escudo para nós. Deus disse a Abraão: "Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa." Gênesis 15, 1. Quando depositamos nossa fé em Deus e em sua palavra, Ele é nosso escudo e defesa. Isso sim é algo em que podemos ter fé. Mesmo que nossa fé seja abalada um dia, acontece com todos nós, enquanto não aprendermos a ter fé independentemente do que se passa ao redor, ainda podemos depender da fidelidade de Deus para nos proteger e aumentar nossa fé conforme nos abrigamos nele. Por isso, quando sentir o inimigo tentando-a em sua área de maior fraqueza, aumente sua fé dizendo: "Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar." 1 Coríntios 10, 13. Quando o inimigo provar sua lealdade ao Senhor, concentre-se em Deus, na palavra e na fidelidade dele para fazer aquilo que ele diz. Diga em voz alta: "O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade." Salmo 84, 11. A fé dispersa o medo e nos dá coragem. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." Marcos 5, 36. A fé nos abre possibilidades ilimitadas. Nas palavras de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Nossa fé deve se tornar forte o suficiente para crermos no impossível, pois cremos no Deus do impossível, e com Ele todas as coisas são possíveis. Coloque o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Nosso capacete espiritual também protege nossa cabeça. E de que nossa cabeça precisa de proteção? Das mentiras do inimigo. É claro, o inimigo quer impedi-la de entender e viver tudo o que a salvação significa para você. Ele quer cegá-la em relação a tudo que você recebeu por meio da morte de Jesus na cruz. Quer convencê-la de que é desprezada, rejeitada, fraca, má, sem importância, sem esperança e indigna de ser amada. Se o inimigo não conseguir fazê-la pensar assim, ele tentará a direção oposta e a fará encher-se de orgulho, de um jeito ou de outro. A queda é certa. Muitas vezes, pensamentos equivocados a nosso próprio respeito têm origem em nossa infância. Pessoas enganadas nos levaram a chegar a conclusões erradas sobre nossa identidade. E o inimigo nunca para de reforçar essas ideias. Ele não quer que descubramos quem realmente somos no Senhor e o que Deus reserva para nós. O desejo dele é encher nossa mente de sentimentos de culpa, desesperança e tristeza. Ele não quer que entendamos a obra completa que Jesus realizou por nós na cruz, pois sabe que, se vestirmos o capacete da salvação e formos transformados pela renovação de nossa mente, conseguiremos nos enxergar como Deus nos vê, uma pessoa por quem vale a pena morrer. Deus nos ama, mas muitas vezes não nos consideramos dignas de ser amadas. Deus nos vê como escolhidas e aceitas, mas talvez nos vejamos como rejeitadas. Deus nos enxerga da perspectiva de quem Ele nos criou para ser, mas não raro nos enxergamos a partir de nossas limitações e não de nosso potencial. O capacete da salvação nos dá uma nova perspectiva de nós mesmas, alinhada à visão que o Pai Celestial tem de nós. Há alguns anos, meu marido e eu escrevemos uma música chamada When I Accepted You. Quando eu aceitei a ti. Escrevi a letra sobre entregar a vida ao Senhor, antes mesmo de perceber plenamente as consequências profundas de fazê-lo. Deb Boone gravou a canção em 2 de seus álbuns, Choose Life e, mais recentemente, Morning Star. Por favor, visite www.debbyboone.com debboone.com.
Incluí a letra neste livro porque resume o significado da salvação de um modo bastante claro e simples. Foste pobre, para que eu desfrutasse da riqueza de tua criação.